Olá, graça e paz, povo de Deus. Um forte abraço para todos vocês. Vamos juntos com muita fé. Olha, já passa da meia-noite. Meia-noite, começamos sempre, né? Os ponteiros se cruzando. E hoje, sexta-feira, eu quero trazer uma reflexão da palavra de Deus para você. 12 de abril de 2024. Estamos na campanha de jejum e oração e hoje eu quero falar sobre primícias, né? Eu estava falando no culto de ensino da quinta-feira aqui na igreja que muitas pessoas elas não têm priorizado as coisas de Deus. A palavra do Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos priorizar, colocar Deus em primeiro lugar. Eu falava com relação a esses dias que as mulheres foram no primeiro dia da semana buscar a Jesus. Olha, tem aquela questão dos judeus guardarem o sábado e eles faziam isso, né? Jesus não podia ressuscitar no sábado, porque no sábado seria o dia do descanso. E então, primeiro dia da semana, do sábado para domingo, as mulheres de madrugada, elas vão buscar Jesus e encontram o túmulo vazio que ele havia ressuscitado. Então, partindo desse princípio, observamos também que os discípulos, o apóstolo Paulo, instituiu o dia da coleta, da arrecadação, no primeiro dia da semana. Eles realizavam um culto e ali a coleta das ofertas era trazida para cooperar com a obra missionária e a expansão da igreja primitiva. E também diversas passagens nós vamos ver com relação à importância das primícias. Deus sempre tratou com isso, né, priorizando as coisas dele. Interessante, Tiago 1, verso 18, diz: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então, Deus, ele nos cria como primeiros, né, frutos da sua obra, e existem várias outras passagens com relação a primícias. Interessante que Êxodo 22, verso 29 ao 30, não retém as ofertas de sua colheita, consagre-me o primeiro filho de vocês, a primeira cria das vacas, das ovelhas, das cabras. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no oitavo dia entreguem-na a mim. Oh, meu irmão, Deus é o Deus de primícias. Ele pediu o primeiro filho de Abraão e disse: Abraão, me dê o seu filho, o único filho a quem você ama. E Abraão, ele pega aquele garoto, Isaque, sobe o monte conforme o Moriá, e chegando lá, ele estava disposto mesmo a entregar o seu filho. Claro, Deus apenas ele faz um teste, uma prova com Abraão. Abraão estava resolvido a fazer isso, mas o Senhor disse: pare, eu sei que você me ama. Então, não é que Deus não sabia antes. Agora, ele deixa isso como exemplo. Lógico, ele não queria o sacrifício do filho de hipótese nenhuma. Queridos, não é sobre alguns que pensam, afirmam e dizem: você tem que entregar o seu sacrifício, você tem que entregar o seu melhor, mas apenas querendo tirar das pessoas o que elas têm. Deus não quer tirar nada seu. Deus não quer tirar o que você tem, Ele quer dar o que você não tem. Agora, Deus quer saber onde está o seu coração. Se você prioriza o reino, se você prioriza Ele, se você coloca Ele em primeiro lugar, cultuando, adorando. Inclusive, as pessoas hoje, elas têm colocado os cultos em segundo plano. Irmãos, quantas são as vezes que damos tantas desculpas que não podemos adorar a Deus? Lógico, entenda, Deus não quer tornar você um ser bitolado, irracional, que não pensa. Não é isso. Mas Ele quer ser o primeiro na sua vida, o primeiro na sua casa, o primeiro na sua família. Ele quer que você o reconheça em todo o tempo. E aqui vemos diversas passagens fazendo menção com relação a isso. Interessante, eu falei sobre Paulo resolver buscar as coletas, né, do povo no primeiro dia da semana, e você vai ver também outras passagens, como Provérbios capítulo 3, verso 9 ao 10. Honrem o Senhor, ele fala sobre honrar, e ele fala com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações,
de todas suas plantações, seus celeiros, e ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Querido, o princípio da honra se refere à dedicação a Deus, dos nossos filhos, da nossa vida, do nosso louvor, dos nossos bens, das nossas finanças, de tudo o que fazemos para o Senhor. Queridos, quando nós entendemos isso, tudo muda. As coisas começam a se conectar. Interessante que Ezequiel 44, verso 30, o melhor de todos os primeiros frutos, de todas as contribuições que vocês fizerem, pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção de sua refeição de cereal moído, para que haja bênção sobre as suas casas. Isso era, na época, uma ordenança com relação ao cuidado com os sacerdotes, que representavam Deus e que faziam a obra do Senhor, e aí eram cuidados pelo povo, eram cuidados pela comunidade e pelas tribos, né, que serviam o Senhor. Queridos, tem diversas passagens, diversos textos. Mas o que eu quero fazer? Eu quero que você coloque o jejum e as orações como primícias. Você acorda, ora, adora, serve ao Senhor. O seu dia consagrado a Deus. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Eu não estou falando de nos tornarmos religiosos fanáticos, mas eu estou me referindo a nos tornarmos, sabe, pessoas cuidadosas com o nosso serviço diante do Senhor. Então, é necessário que venhamos mudar a nossa maneira de agir. 1 Coríntios 15, verso 20 até o 23, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, isso é referência a Adão, mas também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo é o primeiro, depois, quando ele vier, os que pertencem. Cristo, o primeiro depois, ou seja, de todo o pecado ser inserido na terra, ele se torna primazia, primogênito entre nós. Queridos, eu quero fazer uma oração, eu quero apresentar a minha vida a Deus, e eu quero fazer uma pergunta: como você tem lidado com o jejum? Você tem orado, tem jejuado? Comece a fazer a partir de hoje, então. E outra, vamos acatar, sendo aquele que oferece as primícias a Deus. Amém? Deus é o Deus das primícias. Vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, graças te damos por mais uma oportunidade. Abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, concedendo graça e fortalecimento. Eu entrego a vida de cada um em tuas mãos, e que até o que era para dar errado venha dar certo, que todos os que creem e concordam digam bem alto e bem forte, assim seja, graça e paz. Uma excelente sexta-feira para vocês, independente de qual dia que você esteja vendo, um ótimo dia para você. E não esquece, se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe com o máximo de pessoas em nome de Jesus, tá certo? Não esquece, com o sininho ativado, você sempre vai saber quando estamos ao vivo, quando estamos gravando o vídeo, quando tem alguma coisa nova na plataforma. Deus te abençoe, graça e paz.